agradecer o patrocínio ouro desse evento da Kincaid, né, que nos auxiliou bastante para a efetivação desse importante seminário, né? E queria falar um pouco, antes do início da próxima palestra, sobre a SOBENA, o papel da SOBENA, né? A SOBENA, a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, é uma sociedade técnica que promove engenharia naval no Brasil, principalmente disseminando conhecimentos, isso há mais de 60 anos, ou seja, houve uma comemoração estamos comemorando 60 anos de SOBENA no Brasil, né? E é uma data muito importante essa, né? A SOBENA, ela tem seus quadros, além de engenheiros navais, engenheiros mecânicos, elétricos, outros profissionais e empresas, todas ligadas à área de engenharia naval, né? E tem grandes vantagens para quem é associado, né? Todos os eventos, e são dezenas de eventos ao longo do ano, importantes para o país e para as áreas técnicas de engenharia, esses eventos são gratuitos, né, para os associados, tal, e tem uma interação entre os associados, tal, que eleva um nível tanto de conhecimento como até de negócios, né, nessa área ligada à engenharia naval brasileira. Então, posto isso, só queria lembrar, acho que foi colocado no site, né? Nós teremos, nesse ano, nos anos pares, a gente tem o congresso da SOBENA, né? É o congresso que vai ser esse ano, em outubro, no final de outubro. Tem aí no chat o link para se inteirar aí da programação e tal, e para fazer inscrição, ok? Bom, vamos retomar então o evento agora sobre a FSRU, convidando a doutora Juliana Furtado para falar sobre multiplicidade e sobreposição de competências no licenciamento de projetos de terminais de GLL. As perguntas, elas serão respondidas ao final da apresentação, elas podem ser feitas pelo chat ou pelo lugar específico aí do Zoom, tá? Juliana Pisolati Furtado Sena é sócia do Kincaid, Mendes Viana Advogados. Juliana possui prática e experiência em direito societário, contratos, financiamentos e regulatório, com ênfase em marítimo, infraestrutura e energia. Reconhecida desde 2015 por publicações internacionais, tais como Chambers e Partners, como especialista na área de shipping, professora do PEC de Direito Marítimo da Fundação Getúlio Vargas e participou como coordenadora do Comitê Regulatório da Câmara de Comércio Brasil-Noruega. Bom dia, doutora Juliana, bem-vinda. Em nome da SOBENA, a gente agradece a sua participação e, por favor, a palavra é sua. Bom dia, Panovese, bom dia a todos que estão assistindo. Obrigada aí pela apresentação. Como foi mencionado, eu sou sócia do escritório Kincaid, né? Sou advogada e eu estou há 14 anos trabalhando em projetos relacionados à FSRU, desde as primeiras contratações pela Petrobras. E ao longo desses anos eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos engenheiros e engenheiras navais, então eu tenho um carinho muito grande pela SOBENA, fico muito honrada realmente com esse convite, já é o segundo
eventos de FSRU Summit que eu participo. Então, para mim é uma honra estar participando. Eu vou tentar colocar aqui minha apresentação. Só um parêntese, enquanto isso, é incrível ver tantas mulheres nesse seminário, estou muito feliz por isso, viu, gente? Obrigada aí pela organização. Incrível ver as mulheres falando num seminário desse. Agora foi? Cada vez menos incrível, cada vez menos incrível. Quase normal. Desculpa. Muito bem. É interessante mesmo, assim, a participação das mulheres. Eu, até na engenharia, né, que não tem tantas, eu tive a oportunidade de trabalhar nesses projetos de FSRU com algumas engenheiras navais, muito legal. Bom, o tema, né, desse encontro é FSRU Summit, né? Então, a gente, para falar dessas unidades tão interessantes, né, especiais, que são os FSRUs, porque, principalmente no meu ponto de vista, né, legal e regulatório, eles têm um enquadramento bem complexo. Isso porque a gente não tem um enquadramento único pelo tipo de unidade. A gente tem um enquadramento que vai depender de cada projeto e das características específicas e a forma de uso que essa unidade vai ter em cada um dos projetos. Então, por exemplo, sob o ponto de vista de enquadramento perante a ANTAC, a gente tem que as primeiras unidades FSRU que chegaram no Brasil, que foram afetadas pela Petrobras, que foram o Golar Winter, o Golar Spirit e o Experience da Accelerate, foram caracterizados como embarcações que estavam atuando na cabotagem em longo curso. Enquanto a gente tem que outras unidades também, FSRUs, foram caracterizadas como unidades estacionárias, aí, tendo um tratamento regulatório completamente diferente. Então, a gente vai falar aqui um pouco, não tanto das unidades especificamente, mas dos terminais de GNL. E por que a gente, né, escolheu falar desse aspecto regulatório dos terminais? Como a doutora Ieda colocou, a gente teve uma relação no Brasil bem interconectada das unidades de regasificação com os terminais de GNL, porque a opção do Brasil foi ter seus terminais de GNL formados por unidades flutuantes do tipo FSRU. Isso tem, obviamente, uma explicação, né, com relação à garantia de suprimento, e aí foi colocado também nas palestras anteriores com relação à velocidade em que você consegue implementar terminais com FSRU e também características de custo, né? Na época dos primeiros terminais brasileiros, a gente estava enfrentando uma questão de suprimento com a Bolívia e precisava aí dessa solução com rapidez, fosse implementada com rapidez. Então, essa foi a opção do Brasil e a gente teve aí uma história bem interconectada do FSRU com os terminais de GNL. Então, o que eu vou tratar aqui com relação aos aspectos regulatórios porque, embora essa solução de engenharia, né, dos terminais de GNL com unidades regasificadoras seja uma solução super elegante do ponto de vista de engenharia, como a gente vai ver, do ponto de vista regulatório, é bem mais complexo aí, não tão bonita a história. O que eu vou tratar aqui, principalmente, são desses grandes tópicos, que é a multiplicidade de reguladores. Como a gente vai ver, a gente tem diversas entidades envolvidas no processo de licenciamento de um FSRU, e a gente tem um processo de licenciamento não linear, em que essas autoridades interferem diversas vezes no mesmo processo. Depois a gente vai falar um pouco do outlook dos terminais atuais, e aí que eu queria mostrar para vocês, eu sei que várias apresentações anteriores já tocaram um pouco nesse ponto, né, de quais são os tipos de terminais que a gente tem hoje, mas o que eu queria colocar aqui é como cada um deles tem um enquadramento regulatório completamente diferente um do outro. E aí, por fim, alguns desafios aí futuros
que a gente tem com relação a esses terminais. Então, acho que o primeiro aspecto para a gente entender esses desafios regulatórios é que, na verdade, quando a gente pensa no projeto de terminal de GNL, principalmente um projeto verticalizado, né, do tipo Gas to Power, a gente tem como se fossem vários projetos em um só. Então, a gente tem os aspectos relacionados à geração de energia, a gente tem os aspectos portuários, né, de uma instalação portuária, a gente tem os aspectos relacionados à movimentação do gás, e a gente tem também os aspectos relacionados aí à navegação. Então, é como se a gente tivesse realmente diversos projetos reunidos em um só. Quando a gente abre essa visão de diferentes setores ali, ou projetos envolvidos, com as autoridades que têm competência para regular cada um desses, a gente começa a ver como essa multiplicidade de reguladores entra. Então, aqui, eu queria só destacar que a gente colocou aqui nesse slide os principais agentes reguladores, não são todos. No Brasil, a gente ainda tem outras entidades que podem interferir no processo, como, por exemplo, a Anvisa, que não está aqui mencionado. Outro ponto que eu queria destacar é que, como vocês podem ver, as autoridades fiscais, né, Receita Federal, Estadual e Municipal, e o órgão licenciador ambiental, ele aparece aí em todos os aspectos, ou todos os setores, vamos dizer assim, desse projeto. Alguns outros reguladores, como, por exemplo, a ANTAQ, aparece mais de uma vez também, porque ela tem competências diferentes, né? A ANTAQ, por exemplo, tem uma competência de licenciamento da instalação portuária e também tem a competência com relação à navegação ou caracterização da FSRU como embarcação, se estiver efetuando algum transporte ou não. E aí, como a gente começa a ver como essas entidades, né, reguladoras têm um processo de licenciamento, a gente começa a ver que o processo fica mais ou menos assim, né? E aqui eu queria fazer primeiro um disclaimer, que esse daqui é um exemplo, né, de algum dos passos, né, de licenciamento possíveis, mas esse passo a passo aqui não está vinculado a nenhum enquadramento específico regulatório, então isso daqui não é para um arrendamento, não é para um TUP, então não é, enfim, de forma nenhuma, quero que vocês considerem isso como um documento final de como seria um passo a passo de licenciamento. É apenas um exemplo que eu queria trazer para vocês para mostrar como, num processo de licenciamento, você tem que ir para a mesma autoridade diversas vezes, porque nos requerimentos de licenciamento, uma autoridade pede aprovações ou pareceres de outras autoridades, e assim a gente tem um processo que vai prendendo um ao outro. Então, por exemplo, aqui a gente tem a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, que tem competência para determinar se a área onde o FSRU vai ficar fundiado ou atracado, né, a área em águas, está disponível para essa utilização. Então, a SPU tem esse primeiro papel, né, essa primeira certidão de disponibilidade logo no início do processo, porque esse é um documento que é solicitado pela ANTAQ, por exemplo, se a gente estiver tratando de um processo de licenciamento de um terminal privativo. Depois, ao final desse processo, que se combinar com o contrato de adesão assinado com a ANTAQ, a gente vai ter novamente a interação do SPU para, então, emitir o contrato de cessão de uso onerosa de águas, né? E aí, um processo de licenciamento de um terminal privativo, por exemplo, de GNL, ficaria mais ou menos assim. Eu sei que não dá para ler aqui os passos, acho que não é esse também o objetivo
é só passar um pouco da complexidade aí que esses processos de licenciamento têm. A gente vê também com essa imagem que não é à toa que o Brasil está no ranking do World Bank como facilidade de fazer negócios na posição 124. E aqui a gente tem, novamente, né, eu sei que outras apresentações aqui hoje já trouxeram essas informações de quais são os terminais atuais, né, que estão em funcionamento, os que já estão com decisão final de investimento ou em fase de construção já, e, por fim, os que estão previstos, né, esses daqui são dados que a gente tirou de divulgação da EPE. Isso mostra que, apesar da gente ter um processo de licenciamento complexo, ainda existem oportunidades aí, né? E o mercado realmente vê as oportunidades para ter terminais aqui no Brasil. E agora, quando a gente fala, quando eu mencionei para vocês, né, que a gente tem diferentes enquadramentos, o que eu quis dizer é que do ponto de vista regulatório, vai depender muito, principalmente portuários, a localização de onde está esse terminal, se ele está dentro ou fora de uma área de um terminal existente, se é uma área de porto organizado ou se é uma área privada, se o terminal vai ser verticalizado, ou seja, se ele vai ser vinculado ao consumidor único, como uma UTE, por exemplo, ou se ele vai estar conectado à malha de transporte ou de distribuição. Além disso, outros impactos aí no enquadramento regulatório também podem ser o desenho contratual envolvendo diferentes players na operação do terminal. Então, a gente tem alguns terminais em que o proprietário do terminal, o proprietário das cargas e o operador do terminal estão consolidados na mesma empresa. Tem terminais em que a gente tem uma segregação entre o proprietário e o operador, por exemplo. Então, aqui, exemplificativamente, né, quando a gente olha os terminais existentes, para a gente dar um pouco de cor nesses diferentes enquadramentos regulatórios que eu mencionei. Aqui eu estou colocando os terminais numa ordem cronológica em que eles foram construídos, tá? Então, acho que o primeiro terminal, o terminal de Pecém, da Petrobras, é um terminal que, na verdade, se constitui por navios que atracam dentro do terminal de Pecém. O terminal de Pecém é um TUP, mas não tem uma outorga especial de TUP para Petrobras ou para Transpetro dentro desse terminal de Pecém. É um terminal conectado, né, também à malha, e flexível. Quando a gente traz aqui essa informação de que é flexível, é porque os terminais da Petrobras foram desenhados para que os FSRUs fossem intercambiáveis, ou seja, que não tivesse um FSRU vinculado especificamente a cada terminal, para que os FSRUs pudessem movimentar carga de um terminal para o outro, aí, usando de uma forma flexível esses pontos de entrada no país. O terminal da Petrobras também, da Baía de Guanabara, como vocês podem ver, é um terminal já do tipo ilha, ele é localizado no meio da Baía de Guanabara, ele não está vinculado a nenhum outro terminal ou instalação em terra, a conexão é somente pelos dutos realmente que jogam o gás na malha. Esse terminal ele foi enquadrado como um TUP e licenciado dessa forma. O terminal também da Petrobras, né, enfim, construído pela Petrobras na Baía de Todos os Santos, tem um conceito semelhante ao da Baía de Guanabara, mas nesse caso a gente não tem a transferência do GNL, né, do navio tanker para o FSRU across the jet. Esse daqui já é um terminal em que a transferência é side by side. Conforme o Gustavo mencionou antes,
A gente teve recentemente um processo de arrendamento da Petrobras desse terminal para a Accelerate. Essa transferência, né, dessa operação desse terminal foi em decorrência do termo do TCC assinado pela Petrobras, né, o termo de ajuste de conduta, com o CAD. E aí, aqui a gente tem, então, assim, na linha do tempo também, o terminal da GNA e da Celce, né, o Porto de Sergipe. Esses dois terminais se diferem dos anteriores por terem FSRUs dedicadas, né? Então, diferente dos terminais da Petrobras, que tinham uma flexibilidade, esses terminais têm uma FSRU estacionária, e por causa disso elas não foram enquadradas pelos órgãos reguladores aí como uma embarcação que estaria operando no transporte, né? Nem de longo curso, nem de cabotagem. Elas são unidades que fazem parte ou integram o próprio terminal. Aqui também eu queria destacar a diferença, né, de enquadramento regulatório. No caso da GNA, apesar da solução de engenharia ser de alguma forma parecida com o PCEM, já que também é um terminal e um berço dentro de um complexo portuário, nesse caso específico teve uma outorga de TUP, né, um contrato de adesão específico assinado pela GNA para a operação desse terminal. Com relação ao terminal da Celce, Porto de Sergipe, ele também é um terminal do tipo ilha, não conectado a nenhum outro terminal, mas nesse caso, diferente do da Baía de Guanabara, ele não foi autorizado como um TUP, ele teve uma autorização com base na RN13, né, resolução número 13 da ANTAQ, com a denominação de instalação de apoio ao transporte aquaviário. Essa resolução específica da ANTAQ, ela é de 2016, então ela é bem mais recente que a Lei de Portos e a outra base legal de TUP, por exemplo, e ela foi desenhada, em princípio, para lidar com instalações flutuantes que operavam sem um amparo legal. Mas ela prevê expressamente o caso de unidades regasificadoras que sejam conectadas em terra por gasoduto. Então, por ter aí essa menção, né, tão expressa, acabou que teve um enquadramento aí perfeito no caso da Celce. Um outro ponto aqui que eu queria ressaltar, até a título de curiosidade, como a gente consegue, olhando esses projetos, ver uma evolução das soluções de engenharia. Então, a gente vê aqui nos primeiros terminais que tinham realmente uma infraestrutura sobre águas considerável, né, com braços de transferência, e aí a gente vê que essas estruturas vão se simplificando até a gente chegar aqui no caso da Celce, que o que você vê é basicamente os navios, né, quando atracados um ao lado do outro, ou quando o tanker não está lá, só o Nanook, toda a estrutura dele é submersa. Então, às vezes, a gente tem muitas críticas aos reguladores com relação a uma atualização aos projetos atuais, mas a gente vê também que o desenvolvimento tecnológico realmente é bem rápido e é difícil para um regulador conseguir adaptar, né, uma mesma regulação que serve para um complexo portuário que tenha acesso rodoviário, acesso ferroviário, para uma instalação como essa que é totalmente submersa. E aí a gente chega agora num outro grande grupo aí de enquadramento regulatório do ponto de vista portuário, que são os terminais localizados em portos públicos. Dentro de portos públicos, a gente não vê mais aí a figura de TUP, mas a gente tem as possibilidades de arrendamento, cessão de uso onerosa, e também instalação de apoio ao transporte aquaviário.
A instalação de apoio ao transporte aquaviário, como é o caso da Celsi, ela é possível dentro ou fora dos portos organizados. E aí, como exemplo de uma instalação de apoio ao transporte aquaviário em área pública, a gente tem o projeto da Car Powership, que fica no Porto de Itaguaí. Teve uma pergunta aí no bloco anterior com relação a esse projeto, que foi recentemente licenciado. E eu acho que o que é também interessante com relação a esse projeto é que, diferente dos anteriores, ele não abrange somente o FSRU, é um projeto maior que abrange, além do FSRU, as 4 unidades flutuantes de geração térmica. Com relação à cessão de uso onerosa e o arrendamento, a gente tem que a principal diferença entre esses dois institutos é que o arrendamento ele foi feito para uma área operacional do porto, ou seja, o instituto mais clássico, vamos dizer assim, para a cessão de espaço dentro do porto público, e a gente tem a cessão de uso onerosa, que é um instituto que foi feito para áreas industriais do porto, mas não de operação portuária em si. Então, é um instituto que foi feito assim, classicamente para uma retroárea, por exemplo. E aí, na questão da cessão de uso onerosa, a gente tem como exemplo o Terminal da Selba, em Barcarena, em que tem uma UTE localizada dentro da área do porto público e, por isso, foi selecionado esse instituto. Com relação ao arrendamento portuário, eu coloquei aqui como exemplo o caso de Suape, e o caso de Suape é realmente um case, né, a ser estudado, porque se você for ver o início da história do projeto de Suape, a gente teve algumas empresas solicitando tanto autorização de construção para a ANP, como autorização de registro pela RN13 perante a ANTAC, e por ter uma multiplicidade de entidades solicitando a mesma área, a ANTAC determinou a suspensão desses processos e que Suape, enfim, que o Porto Suape se manifestasse. Suape, então, iniciou procedimentos para uma cessão de uso onerosa, né, que seria precedida aí por um contrato de transição. Teve uma cautelar da ANTAC determinando a suspensão desse procedimento, porque não estaria adequado à utilização da área que se pretende dar, e aí especificamente com relação a essa distinção que eu falei, do que é a área operacional portuária ou não. E agora as últimas divulgações que a gente tem é que vai ser feito realmente um processo de arrendamento, precedido de um contrato temporário de 48 meses, e já tem até uma empresa que manifestou interesse, então vai ser aberto o processo seletivo público. E aí, já caminhando para o final aqui, como conclusão, a gente tem que, por sua natureza, os projetos de terminais regais envolvem diversos reguladores com competências que se sobrepõem em um processo não linear e, por isso, desafiador. Cada um dos projetos de terminais regasificadores são únicos na sua concepção, e isso se traduz num enquadramento regulatório também único para cada terminal. A gente vê que, além da gente já ter aprendido isso tudo, ainda terão novos desafios regulatórios, especialmente quando a gente começa a pensar em terminais que tenham mais de um usuário. Todos os terminais hoje em operação, eles têm um proprietário de cargas única, mas a alteração recente na lei do gás trouxe a questão de acesso de terceiros aos terminais de GNL. Então, isso ainda não foi regulamentado pela ANP, mas em breve vai ser um desafio aí, tanto do ponto de vista operacional quanto legal para as empresas. E, por fim, eu queria destacar que eu entendo que o processo de desenvolvimento regulatório é realmente constante, a gente tem um processo evolutivo e depende da participação não apenas das agências e do governo,
mas de todos os stakeholders. Essa troca de informações do mercado é muito importante e deve sempre acompanhar não apenas as inovações tecnológicas, como a gente mostrou aqui, os desenhos dos projetos têm impacto regulatório, mas também as necessidades do mercado. Era isso que eu queria colocar hoje. Agradeço mais uma vez pelo convite, poder fazer parte. Fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, doutora Juliana. Parabéns pela brilhante exposição. Temos inicialmente 2 perguntas pelo chat. Acho que ainda está aberto. Quem quiser fazer outras perguntas pode ser feito pelo chat. Então, vamos lá, a primeira. Um momento. Carlos Zanardo pergunta para a doutora Juliana: em quanto tempo você estima o investimento em tempo e dinheiro necessários para se obter todas as autorizações e licenças para um novo terminal? É uma grande... Poxa, Zanardo, que pergunta! Eu acho que o principal ponto aí da minha apresentação é que cada processo é um processo. Eu acho que a gente não tem como dar uma resposta fechada. Cada terminal vai ter um enquadramento regulatório e, por isso, vai ter um processo. Eu acho que a gente vê aí alguns projetos, né, em que esse tempo, né, ou essa ideia de uma agilização foram contraproducentes, né? A gente tem o caso de swap, né? Como eu falei, tiveram várias indas e vindas, se é cessão onerosa, se é arrendamento, isso acabou, obviamente, atrasando bastante aí o processo, né? E também agora a gente está vendo esse projeto da Car Powership, que está tendo, o Gustavo até trouxe, a gente está vendo aí questionamentos com relação ao processo de licenciamento ambiental, porque foi dispensado o estudo de impacto. Então, assim, é muito difícil a gente dizer quanto tempo vai demorar, quais vão ser os incidentes do processo. E com relação ao custo, também muito relacionado ao tempo, né, e aos estudos que vão ser feitos. Desculpa não dar uma resposta tão mais objetiva. A outra pergunta do Eduardo: qual o impacto no licenciamento e enquadramento desses terminais para eventual uso do GNL para abastecimento de carretas, Small Scale LNG? Por exemplo, nos terminais GNA e Sergipe, o enquadramento gasto-power dificulta o processo em relação aos demais? Não, acho que a gente não tem... quando a gente fala do enquadramento regulatório, do ponto de vista portuário, a gente fala do enquadramento como terminal de uso privativo, né, TUP, ou de um enquadramento como instalação de apoio ao transporte aquaviário. Mesmo nos portos públicos, a gente não tem aí, em nenhum desses enquadramentos, uma restrição com relação à movimentação de carga ser específica para o proprietário do terminal ou para um usuário único. Todos os enquadramentos possíveis, eles podem servir a múltiplos usuários, ou podem servir aí também a outras saídas, né, como o Small LNG para caminhões. Eu acho que talvez a questão dos caminhões seja um pouco mais difícil nos terminais, um pouco mais difícil não, talvez seja impossível nos terminais ilha, né, porque não tem esse acesso terrestre, mas seria possível você ter uma transferência para barcaças ou para containers, vessels de GNL. Seguindo ainda nesse tema, o Ricardo pergunta: o caso do terminal de Sergipe seria mais simples e rápido? A RN13, né, essa instalação de apoio ao transporte aquaviário, que é o caso da Celsi,
Ele foi inicialmente previsto para instalações mais rudimentares e, por isso, sim, seria mais rápido. Mas, quando você lê a resolução, você vê que, para as unidades de regasificação, como é o caso da Celsi, o processo é bem complexo, é um processo que tem consulta pública, tem participação do mercado, e as exigências documentais são basicamente as mesmas do que para um terminal privativo. Então, você pode ter aí, sim, falar de um processo um pouco mais célere, porque você não tem a remessa do processo para o Ministério de Infraestrutura, como você tem no TUP, que o contrato de adesão é assinado pelo Ministério. No caso do registro, né, da RN13, ele é feito pela ANTAC. Então, você tem menos um órgão envolvido, vamos dizer assim, nesse processo final. Mas o processo como um todo, acho que em questão de tempo, é difícil a gente dizer que vale a pena essa decisão especificamente com relação ao tempo, porque é um processo bem, bem semelhante mesmo. Eu acho que o que pode ser levado em consideração são outros aspectos, outras diferenças, né? Por exemplo, no caso de TUP, você tem um contrato de adesão assinado com um contrato fixo, e o registro, né, ele não é um contrato assinado com a administração, no caso da instalação de apoio, ele é apenas um registro, por isso você não tem essa garantia de prazo, né? É um instrumento um pouco mais precário do que o TUP. Ok, acho que não tem mais perguntas. Então, eu queria agradecer a sua participação. Foi muito útil aí para todos do evento, com certeza, em termos de informação, conhecimento, né, de mostrar esse intrincado problema cheio de questões, né, que podem dificultar licenciamentos, tal, né, mas que tem soluções, e acho que a gente precisa entender o problema para depois tentar ver como buscar soluções, né? E é muito interessante. Parabéns, muito obrigado. Obrigada, Panavés. Obrigada, Sobena, pelo convite. Tá, obrigado.